O estudo de hoje, então, ele se tivéssemos um título, né, nós poderíamos... título Proibida a Acepção de Pessoas. Está relacionado, a gente não pode falar de acepção sem falar de equilíbrio, sem falar de parcialidade, sem falar de imparcialidade. E é um estudo do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Então vamos iniciar lendo essa passagem por completo, depois a gente quebra em versículo por versículo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, mas também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Antes de a gente voltar ao versículo 1, gostaria de colocar uma introdução, fazer a leitura de alguns versículos, algumas passagens bíblicas que estão bastante relacionados com a dinâmica que a Kim fez, sobre a balança, sobre o equilíbrio, sobre a parcialidade, e como que Deus vê isso, como que é isso diante dos olhos dele. Como que ele enxerga uma balança adulterada, como que ele enxerga a parcialidade e a imparcialidade. Então, em Levítico, capítulo 19, versículo 35 e 36, diz assim, não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Então a gente pode ver já que Deus não gosta de tendência, Deus não gosta de parcialidade, como a dinâmica da Kim. Ele não gosta que a gente adultere a balança, que é mudar o ponto central, o ponto de equilíbrio, para dizer que algo está justo ou não. Provérbios capítulo 11, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então Deus busca um julgamento preciso, ele busca pesos exatos, ele busca que nós coloquemos os critérios corretos. Basta saber então quais são esses critérios corretos de acordo com o Senhor.
A balança, ela representa a justiça. Quem conhece o símbolo da justiça é uma mulher com uma balança na mão, uma espada e vendada. Então aquela balança significa que ela mede as coisas corretamente. A espada significa que ela executa a lei corretamente. E vendada é que ela é imparcial. É que ela não pende nem para um lado e nem para o outro. Que não importa quem chegue diante dela, a lei vai julgar com a balança dela da maneira correta e vai executar a justiça da maneira correta. Assim como uma balança, a justiça é usada para avaliar uma situação por comparação com um critério que é correto. Então, chega o objeto para ser medido, por exemplo, um saco de tomate no mercado. Ele chega lá e o mercado ele possui o seu critério correto, ele possui a sua balança. E assim, então, quando nós vamos comparar e analisar, a justiça ela compara com um objeto com aquilo que já se tem por certo, aquilo que já se tem por correto, para então determinar se essa situação é justa ou injusta. Porém, assim como é possível falsificar uma balança, usando o exemplo que aqui ilustrou, ou adulterar os pesos, nós podemos distorcer a justiça, chamando o que é justo injusto e o que é injusto de justo. No mundo, a justiça é relativa. No mundo, o Brasil tem uma justiça, um código penal, nos Estados Unidos tem outro código, a justiça que funciona aqui não necessariamente funciona lá. Então existe essa diferença entre a justiça, pode depender de lugar, pode depender de cultura, pode depender de indivíduo. Entre nós, se nós estivéssemos pensando só em nós poderíamos considerar algo certo e algo errado de maneira diferente. Mas o ponto é, como cristão, o que é justiça? Quais são os critérios corretos? Qual é o padrão de justiça que devemos usar? Então, no versículo 1, Tiago já dá uma dica, ou melhor, já deixar isso claro. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Tiago inicia, desde o começo já, proibindo a parcialidade ao tratar as pessoas, deixando claro que isso não condiz com a prática de um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. Ele coloca, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, se você não é um crente, se você não está nem aí para essa justiça, não considere isso. Mas como um crente em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não devemos agir com parcialidade. Então, como podemos ser imparciais e justos em nossa posição de cristãos, em nossa posição de crente no Senhor Jesus Cristo? Em Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo Ele é. Então o nosso Deus, não existe algo relativo nele, Ele é a justiça. Ele é o que é correto, Ele é a certeza, Ele é a nossa balança ao qual nós devemos medir aquilo que é certo ou não. Portanto, se quisermos saber o que é certo ou errado, devemos olhar para o caráter de Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus, e compararmos o peso das nossas atitudes ou daquilo que a gente quer julgar com o que diz a sua palavra. Então, sempre que nós tivermos algo que nós queremos saber como fazer, isso é certo ou isso é errado, nós precisamos olhar para o caráter de Jesus Cristo. Como que Jesus faria? O que diz a palavra sobre isso? Versículo 2 e 3 e 4. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas.
Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique aí de pé, ou sente-se no chão junto ao estrado aonde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Então Tiago ele dá um exemplo prático do que é essa imparcialidade no dia a dia. Nós podemos ver que essa é podemos intitular como uma parcialidade uma acepção por interesse. Né? Quando nós buscamos, ou quem Tiago estava se referindo, estava buscando o interesse próprio ao beneficiar o rico, talvez um negócio, talvez cair nas graças do rico. Talvez do pobre ele não tinha muito o que se interessar, então ele mandava sentar em qualquer lugar. Então essa é uma acepção por interesse. Tiago deixa claro que não é justo tratar as pessoas de forma diferente com base na classe social delas ou com base no poder aquisitivo. Ao se referir a critérios errados, que Tiago comenta, ele aponta que quem estava fazendo acepção de pessoas estava pesando os homens com base no dinheiro que possuíam. Então eles estavam usando os critérios do dinheiro para pesar aqueles homens. E não na sua verdadeira dignidade. Então se os homens pobres eram homens dignos, eram homens corretos, eles não estavam considerando aquilo para fazer distinção, discriminação de pessoas. Eles estavam utilizando o critério do dinheiro, o critério do interesse próprio. Tiago sabe que fazer isso não é certo, o que fazer acepção de pessoas por um interesse. Pois ele procura no caráter de Deus o que é justo, e diz no versículo 5. Versículo 5, então: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então isso aqui reforça que devemos olhar no espelho da palavra para encontrarmos a verdadeira justiça de Deus. Então Tiago, ao olhar para o que Deus fez, para olhar para o sacrifício, para olhar como Deus se doou aos pobres e desprezados desse mundo, ele olhou para aquela atitude e disse: isso aqui é errado. Do mesmo modo, nós podemos olhar para as coisas que nosso Deus fez, como é o caráter do Espírito Santo, e dizer: isso é errado, isso não é. O mesmo vale para o que é certo. Se a palavra diz que é certo, se o Espírito Santo, esse é o caráter do Espírito Santo, é nisso que nós vamos identificar o que é justo ou não. Versículos 6 e 7. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, quando a gente usa os critérios que não são os critérios da palavra, que não são os critérios do caráter do Senhor Jesus Cristo, a gente pode usar a nossa própria razão ou qualquer outra justificativa. Acaba que pode cobrir quase tudo, em grande parte, a gente pode montar um quebra-cabecinha e ficar bem bonitinho. Mas vai falhar em algum ponto, nosso ponto de vista. Porque apenas a justiça do Senhor é perfeita. Apenas a justiça do Senhor, ela é irrefutável. Apenas a justiça do Senhor, ela não tem nenhum ponto que possam dizer: não, falhou nisso, falhou naquilo. Mas quando a gente faz estes quebra-cabeças para nos justificar um ponto de vista, em algum ponto a gente está sendo ignorante ou até mesmo tolo. E Tiago, ele mostra isso para aquele povo que estava fazendo acepção entre pobres e ricos. Ele mostra: vocês são tolos, porque não são os ricos que arrastam vocês para os tribunais. Então, por mais que eles tinham interesse ali, estava bonitinho o que eles estavam fazendo, era imperfeito aquela justiça deles, e Tiago mostra isso. Então, por mais que consigamos montar um quadro bem bonito e justificar quase tudo, se não estamos de acordo com a justiça de Deus, sempre deixamos escapar alguma coisa.
Há sempre algum ponto que não está correto. Somente a justiça de Deus é perfeita. Esse foi um exemplo que Tiago deu de acepção por interesse, né? Eu vou dar alguns outros exemplos que podemos encontrar na Escritura sobre acepção, para ficar um pouco mais claro, ilustrativo. Não são todos os exemplos, então não precisem anotar assim, esses são todos os exemplos. Não, esses são alguns exemplos. Acepção por razão. Ainda sobre montar quadros perfeitos para justificar o bom senso, muitas vezes a gente cria argumentos que podem ser justificados com lógica e bom senso. Então, segundo a lógica e o bom senso, faz muito sentido para provar o nosso ponto de vista, para provar a nossa razão. Mas como que é isso na Bíblia? Nós não devemos fazer isso, segundo a Bíblia. Devemos olhar para o que Jesus faria na mesma situação. Como Tiago nos diz, Cristo agiria com imparcialidade. Isso fica claro nas Escrituras. Se nós olharmos para um versículo, uma passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 31, fica mais pesado ainda o agir de Jesus. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que lhe pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então, se nós olharmos para a nossa razão, isso aqui é inimaginável. Não tem como nós fazermos algo nesse sentido, ou talvez a nossa razão diga, não, mas eu não tenho que fazer isso por uma A e mais B. Por A e mais B, quando alguém me bate, eu tenho direito de me defender. A nossa própria justiça diz isso. Mas a justiça de Deus é assim. E quando eu leio isso, eu não digo que eu faço isso ou que eu cheguei nessa posição, mas é algo que nos confronta e algo que nós nem mesmo podemos fazer por entender. É necessário que o Espírito Santo entre dentro de nós e que ele possa executar isso, porque isso aqui o homem não consegue fazer. Não consegue fazer de jeito nenhum. A razão própria, então, ela é como uma balança adulterada que mostra equilíbrio, ou seja, ela mostra uma justiça. Uma razão própria que montou A mais B, ela mostra uma justiça. Parece que está bonitinho o quadro. Mas, na verdade, não tem justiça nenhuma ali. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então o homem, pela sua razão, ele coloca ali o seu quadro, ele diz que é certo isso, mas o final, pela ótica de Deus, conduz à morte. É um caminho errado, é um caminho que não está certo. Podemos ver também acepção por amor ao próximo. Parece até um título de pregação, né? Amor ao próximo. Mas é errado acepção por amor ao próximo. Às vezes a gente faz acepção por amar uma pessoa. Talvez é por amar um amigo, por amar a família, por amar a esposa, por amar o esposo, por amar o pai ou a mãe. Nós passamos a julgá-los diferente do que julgaríamos outras pessoas. Digamos assim, na nossa linguagem, nós passamos pano, mas para o outro nós condenamos. Então, é uma acepção por amor. É uma acepção quando a gente protege os nossos e a gente exclui os outros. Mas isso não quer dizer que nós devemos condenar os nossos como a gente condena os outros. Não, é o oposto. A gente tem que ter misericórdia com os outros como a gente tem misericórdia com os nossos. Não se trata então de condenar. Ao olharmos para a palavra, vemos que o amor deve ser aplicado para dar misericórdia, mas não para fazermos acepção de pessoas. O amor não serve para isso. Não significa que devemos condenar alguém que amamos da mesma forma que condenamos aqueles com quem não temos intimidade. Devemos sim oferecer misericórdia a todos, assim como fazemos com aqueles que amamos. Mesmo Abraão amando Isaque
e tendo um falso direito de reclamar Isaac e dizer, não, eu não vou matar Isaac, ele é meu filho. O Senhor que me deu. Né? Eu não posso, eu tenho razão de não matar ele. Mas Abraão colocou a vontade de Deus, o pedido de Deus, acima da própria vida do seu filho. Então a vida de Isaac não era mais elevada do que a vontade de Deus. E quando nós olhamos para o caráter de Deus e nós vemos que Deus pede algo de nós, a palavra diz que é para a gente julgar de uma maneira, então nós temos aquela palavra acima dos nossos próprios afetos naturais, acima dos nossos próprios amores da nossa vida. Podemos ver que Deus, Ele próprio, colocou o seu plano de redenção, Ele colocou o seu desejo acima do amor do seu próprio Filho. Em São João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Senhor colocou a palavra dele acima do seu relacionamento com o seu filho. A acepção, nós lemos agora a acepção por amor ao próximo, mas tem também a acepção por amor próprio. Uma história que eu vou resumir. O profeta Natã chega diante de Davi e ele conta de um homem que tinha muitas ovelhas. E ele conta de seu vizinho que tinha apenas uma ovelha. E aquele homem rico que tinha muitas ovelhas recebeu um convidado e ele, ao invés de matar uma ovelha do seu rebanho, ele foi lá e matou a ovelha do seu vizinho que tinha apenas uma. E imediatamente Davi aplicou a palavra de Deus, sentenciando aquele homem e disse, ele deve morrer. E além disso deve restituir 4 vezes mais o que ele tirou daquele homem pobre. Então o profeta Natã disse, esse homem é você. Então no momento que ele disse que esse homem é você e que aquele problema era dele, mudou o quadro. Então ele estava fazendo uma acepção de pessoas entre ele e qualquer outra pessoa que ele não conhecia. Ele estava aplicando a palavra de Deus, aplicando a justiça, fazendo exercer a justiça de Deus para o outro, mas ele mesmo, ele queria misericórdia para ele. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que nós queremos misericórdia sim, mas nós precisamos dar essa misericórdia também. Então existe essa acepção por amor próprio. Eu vou saltar aqui para ganharmos tempo, mas vale a leitura de Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Bom, mas eu vou ler bem rapidamente. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então nós podemos olhar Davi estava julgando o outro, mas ele estava fazendo aquilo. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? No versículo 8 diz, se vocês de fato obedecerem à lei real, também a lei do reino, mesma coisa, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, Tiago deixa claro que esse é o comportamento esperado para os cristãos, para julgar as coisas, para não serem imparciais. É amar os outros como amamos a nós mesmos. Essa lei do reino, ela é descrita em Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, para nós devemos aplicar essa palavra. O que nós encontramos na palavra, que muitas vezes a gente encontra as nossas debilidades, encontramos que a gente está falhando, a gente tem que nos julgar a nós mesmos. É isso que diz a Bíblia. Vamos nos julgar a nós mesmos para que o Espírito Santo possa trabalhar e nos corrigir.
Mas para o outro, o que a gente precisa fazer não é aplicar a palavra. Para o outro, a gente estende a misericórdia. Para o outro, a gente pratica a lei do reino, que é amar o outro como a nós mesmos. E de novo, isso aqui não é fácil. E nem mesmo possível de fazer sem o Espírito Santo. E é impossível ser parcial amando o outro como a gente ama nós mesmos. É impossível. Porque no momento que a gente ama o outro como ama nós mesmos, nós queremos a misericórdia que nós queremos para nós, a gente quer para o outro, daí a gente acerta. Daí fechou. Versículo 9, 10 e 11. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Em Mateus 7, versículo 1 e 2. Não julguem, Jesus falando, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Então, se nós julgamos pela lei do reino, amando os outros como a nós mesmos, e por consequência, estendermos a misericórdia, então receberemos misericórdia. Então o segredo para não ser parcial é estender misericórdia, amar o outro como a nós mesmos. Mas se julgamos pelos critérios errados, por todos esses critérios que nós já falamos, por interesse, por amor próprio, por amor ao próximo, então seremos transgressores ao sermos julgados pela lei de Deus, que exige a perfeição. A lei de Deus, ela exige que nós sejamos perfeitos, que nós não matemos, que nós não adulteremos, que não façamos nada errado. Se nós jogamos o jogo, vamos dizer assim, de julgar, nós entramos nesse jogo de sermos julgados pela lei que exige perfeição. Mas se nós jogamos o jogo na misericórdia, nós entramos no jogo que nós teremos misericórdia. Versículo 12 e 13, para concluir. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então devemos falar, devemos praticar esta palavra que nós ouvimos, devemos praticar a lei do reino, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pois assim seremos julgados pela lei da liberdade, que é a misericórdia de Deus. A misericórdia triunfa sobre o juízo, pois aquele que dá misericórdia não entra em juízo. Então, se nós estamos, usar o mesmo exemplo, jogando o jogo da misericórdia e estendendo a misericórdia, quando alguém faz algo entre nós, e a gente não concorda aquilo, mas a gente pensa, misericórdia, o Senhor, porque nós como cristãos, a nossa origem foi misericórdia. Nós não estamos aqui sem um dia termos experimentado a misericórdia de Deus. Então, da maneira que a misericórdia dele nos aperfeiçoou, como diz no versículo anterior que nós lemos de Romanos, que diz, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, essa misericórdia que Deus teve com a gente fez a gente se arrepender, fez a gente crescer. E do mesmo modo, nós podemos dar isso para o outro, através do Espírito Santo. E essa misericórdia, estendermos ela, vai fazer com que a pessoa se arrependa e mude o caminho. Chegue à perfeição. Para concluir, então, Deus não age com parcialidade, nem os seus filhos. Para entendermos o que é certo ou errado, devemos olhar para o caráter de Cristo, que é a sua própria palavra, para sabermos então como que Deus agiria e o que é certo e o que é errado.
Para não sermos parciais com os outros, devemos amá-los como a nós mesmos, exercendo a lei do reino. Se julgarmos os nossos irmãos com critérios errados, seremos condenados pela lei de Deus que pede perfeição. Mas se estendermos a misericórdia para o nosso próximo, seremos julgados conforme a lei da liberdade. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, sempre que nós olhamos para uma situação e nós queremos saber o que é certo, o que é errado, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar, ele nos traz à memória o que é o certo, o que não é de se fazer. Ele tem um sentimento próprio que ele é uma bússola que nos coloca, faço isso ou eu não faço aquilo. E a única maneira de fazer isso, então, é negando a nós mesmos, tendo o Espírito Santo controlando a nossa vida, e ele, o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo, ser o nosso caráter. E a gente ficar ali só observando e apreciando o caráter do Senhor. Porque nada disso que a gente leu aqui, a gente não pode fazer isso, a gente não consegue executar. É uma palavra muito dura pedirmos que nós sejamos imparciais em tudo e não julguemos nada. Somente o Espírito Santo. Somente Ele pode perdoar aquilo que nós já julgamos, que nós já erramos, que nós já executamos a palavra no outro, porque fizemos. Posso falar por mim quantas vezes? Todas. Mas o Espírito Santo em nós nos dá o perdão. O Espírito Santo, se nós pedirmos isso, reconhecermos, tivermos esta mentalidade que nós já julgamos muitas vezes para os outros e às vezes para nós não, pedirmos a misericórdia de Deus, quero começar de novo, Senhor, e pedirmos o caráter dele para nós, ele nos dá. Ele não nos deixa desamparados. E é isso. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor se mostrou para nós, porque o Senhor passou pelo nosso caminho e sem merecermos nada, o Senhor teve misericórdia com cada um de nós. O Senhor até mesmo se sacrificou, deu o seu Filho ali no Calvário, Jesus, tendo misericórdia por cada um, não fazendo acepção de pessoas, não fazendo acepção de quem tinha errado mais ou menos, de quem era mais inteligente ou não, mas o Senhor escolheu a nós. Podemos dizer que nós somos os mais pobres, às vezes desprezados, mas o Senhor escolheu a nós, Pai, como a Sua palavra diz. E nós amamos isso, Senhor Jesus Cristo. Nós amamos, nós reconhecemos o Teu perdão, nós reconhecemos a Tua misericórdia, reconhecemos esse benefício que o Senhor nos deu. E o que nós queremos, não somente hoje à noite, mas durante toda a nossa vida, é sermos mais parecidos contigo, é termos mais o Teu Espírito Santo dentro de nós, é termos o caráter do Senhor na nossa vida e que a gente possa agir como o Senhor agiu e fazer como o Senhor faz. Que nós possamos ser imparciais, que nós possamos estender a Tua misericórdia, que nós possamos amar os outros como amamos a nós mesmos, Pai. Que nós possamos estender a misericórdia que o Senhor um dia nos deu e que a gente possa beneficiar os outros e pela nossa vida fazer com que as pessoas queiram entrar nesse reino também que é o Teu Espírito Santo, Jesus. Obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor vivifique a palavra que nós lemos hoje à noite. Nós lemos muitos pontos da Sua palavra, Senhor, e que o Senhor possa vivificar cada um dentro de nós e nos dar o verdadeiro entendimento, aquele entendimento que o Senhor queria passar para nós no momento que o Senhor escreveu a palavra, Jesus. Que o Senhor faça vida dentro de nós com essa palavra. Te agradecemos e dedicamos tudo ao Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.